Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Nessa belíssima lição, Emmanuel destaca o versículo 18 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, onde o evangelista relata o diálogo de Jesus com um doutor da lei e que precede a tão conhecida parábola do bom samaritano. Observemos que Jesus utiliza o verbo no imperativo, faze isso, como a dizer, não há outra alternativa para entrarmos na posse da vida eterna. O conhecimento não basta, memorizarmos os termos da Sagrada Escritura não basta. O que é preciso, o que é essencial para a consecução desse objetivo é colocarmos em prática, é vivermos a lei do amor e da fraternidade que Jesus nos veio revelar e exemplificar. Vimos que no episódio em tela, o inquiridor é um doutor da lei, ou seja, um doutor em teologia, que provou ser conhecedor da religião, uma vez que repetiu sem emendas, palavra por palavra, o conteúdo dos principais mandamentos divinos. Porém, embora fosse exímio conhecedor da lei e dos profetas, não estava tranquilo com a própria consciência. Não tivesse ele dúvidas sobre ser o seu conhecimento suficiente para ganhar a vida eterna, não teria feito essa pergunta a Jesus: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Note-se, porém, e é de suma importância, que Jesus não estabeleceu absolutamente uma predestinação eterna, isto é, uma providência especial que assegure aos eleitos graças eficazes para lhes fazer alcançar infalivelmente a glória eterna. Também não falou em salvação pela graça mediante a fé,
nem tampouco indicou como processo salvacionista a filiação a esta ou aquela crença religiosa. Ante a citação feita pelo doutor da lei dos 2 mandamentos áureos que sintetizam todos os deveres religiosos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disse-lhe apenas: faze isso e viverás. O que equivale a dizer: aplica todas as tuas forças morais, intelectuais e afetivas na produção do bem, em favor de ti mesmo e do próximo, e ganharás a vida eterna. Mas aquele homem não sabia sequer quem era o seu próximo. Como poderia amá-lo como a si mesmo, a fim de se tornar digno do reino dos céus? Jesus, então, como extraordinário pedagogo, serenamente conta-lhe a parábola do bom samaritano, que está em Evangelho de Lucas, capítulo 10, de versículos 30 a 37, elucidando o assunto e fazendo-o compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, socorrendo-o em suas necessidades, sem indagar quem seja, qual a sua nacionalidade ou sua crença. Após arguí-lo, vendo que entender a lição, conclui, apontando o caminho a seguir em poucas palavras, dizendo: pois vai e faze o mesmo. Se a salvação do nosso espírito viesse por outra via que não a do amor, não seria esse o momento oportuno para que Jesus o afirmasse categoricamente? Mas não, sua doutrina é diferente. Toma um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido por eles como herege, um samaritano, e incrível, aponta-o como modelo, como padrão aos que desejam entrar no reino dos céus. É que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes, e para Jesus o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos, nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do reino celestial. Portanto, queridos irmãos, deixemos de lado as inquirições à espiritualidade maior quanto ao que nos compete fazer, uma vez que os ensinamentos do Mestre estão conosco há mais de 2000 anos, tempo de sobra para que tenhamos aprendido suas lições no vai e vem reencarnatório. Além do mais, se perguntarmos à nossa própria consciência, ela certamente responderá: faze isso e viverás. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 157, denominado Faze isso e viverás, seguido de nossos comentários. Tenhamos um excelente dia, sempre na companhia de nosso Mestre Jesus.